Olá, meus caros. Vamos falando do famoso, o grande, pequeno homem, Miguel. Miguel Oliveira. Olha, talvez seja até parente da Irene. Tô brincando. Que Oliveira, né? Pois bem, não estou inventando nada. O próprio jovem compartilhou 2 posts no seu Instagram, onde tem mais de 1 milhão de seguidores, dizendo que é admirador ou fã do Davi Miranda e que tem todos os CDs do Davi Miranda de pregação e dá a entender que ele era pregador mirim na IPDA e aprendeu a revelar na própria IPDA. Ele vai mostrar vários CDs do tipo desse aqui, ó, do missionário. Olha, eu era admirador do Davi Miranda, mas nem por isso comecei a revelar mentiras por aí, ou a ser um revelador Kodak, ou continuar com mentiras em revelações. Apesar de eu ter sido obreiro da IPDA e ter revelado, mas não prossegui com revelações do tipo dele. Você vê, é complicado, hein? Vamos colocar o vídeo aí para a gente comentar. Vamos lá, os jovens missionários. Ou lembra? Ó, isso aqui é de 2 de janeiro de 2025, então é uma coisa recente. Missionário Miguel Oliveira, o famoso aí das polêmicas. Vamos lá. Saudoso missionário Davi Miranda. Escreve aqui. Gente, eu tava aqui mexendo em algumas coisas e olha o que... Gente, isso aqui, ó, é CDs de pregação do missionário Davi Miranda. Quem lembra? Escreve aqui nos comentários. Quem lembra do missionário Davi Miranda? Isso aqui é outro CD antigo de louvor. Quem lembra do missionário Davi Miranda? Ó. Apareceu ali até CD da Débora e da Leia, também era fã da cantora. Leia também apareceu, o Ivan Luiz, que é da IPDA, cantor da Voz da Libertação. Isso só prova que os pais são da IPDA, ou foram da IPDA. Quem lembra desse aqui, ó? Deus abre esse mar e faz você passar. Ó. Débora e Olha, Leia. gente. Olha, comprou as E eu pregações. tava aqui mexendo, encontrei esses CDs aqui, ó. Quero perguntar aqui, quem é da antiga que lembra desses CDs? Ou lembra do saudoso missionário Davi Miranda? Escreve aqui. Gente, eu tava aqui mexendo em algumas coisas. Pois é. Então, você vê que ele era da IPDA, aprendeu lá. Só que cabe destacar ou fazer algumas diferenças. As revelações que ele dá, as profecias, de certo modo, não são parecidas ou equivalentes a que o Davi Miranda dava. 2, isso na IPDA, pelo menos na minha época, a partir de 2005, esse tipo de revelação, de profecia, de unção do helicóptero, essas coisas eram vedadas na IPDA, proibidas pela circular. Quem é obreiro de 2005 em diante pode confirmar tudo que eu estou falando. Agora, se aconteceram antes de 2005, quando eu não era obreiro, ou melhor dizendo, não era membro, ou não estava muito assiduamente na IPDA, apesar de visitá-la desde criança, desde o ventre da minha mãe, posso dizer, porque ela levava até lá, aí um outro 500. Mas a partir da gestão da Débora Miranda, essas heresias, essas crendices foram tiradas, inclusive uma proibição revelar voto. O que era revelar voto? Era dizer que Deus estava revelando que tinha 20 pessoas ali na igreja que poderiam fazer um voto de 100, 200 reais. Era o voto revelado. Para colocar 200, 300, 400 reais no voto. Isso, para quem foi nas reuniões de 2005, essas reuniões que eu fui já são de 2008, e lá era falado para nós que não poderíamos fazer isso. Então existe uma diferença, não dá para colocar tudo no mesmo balaio de gato. Ainda que tenha muitas revelações e profecias do próprio Davi Miranda que são questionáveis, que muitas das vezes eram da carne dele, sim, mas não desse tipo, desse jovem aí. E agora uma outra postagem que ele faz uma homenagem no dia que o Davi Miranda estaria vivo, na realidade faleceu,
E fez agora 10 anos que ele faleceu. Ia dizer dia do aniversário. Davi Miranda faz aniversário, ou fazia em julho. Então, no dia 21 de fevereiro, ele postou, poxa, quem lembra do Davi Miranda? Já faz 10 anos que ele partiu. Isso aqui é mais uma prova que esse jovenzinho saiu do PDA. Porque a gente vê um certo fanatismo pelo Davi Miranda. Aí, ó. Hoje faz 10 anos, nosso missionário. Ele ainda chama o nosso missionário. Agora, alguém comentou ali sabiamente, pastor Davi Miranda teve uma vida pautada em oração, jejum e vida com Deus. E o resultado foram prodígios, milagres, manifestos através da vida dele pelo poder de Deus. Seu legado de fé, amor, devoção jamais serão esquecidos. Ele está aí chorando, é porque ele aprendeu na IPDA. Só que o Davi Miranda tinha virtudes, e muitas das virtudes, ou uma das virtudes era pedir para o povo orar. Esse jovem ora, jejua, ou fica aí com meninice? Outra, a IPDA sim permitia pregador mirim pregar. O próprio filho do Antônio Ribeiro foi um dos primeiros. Teve outros, claro, que pregava já com quase 6 anos, parece que o filho do Antônio Ribeiro pregava. E outros, que isso que eu estou falando é década de 90, nem cheguei a acompanhar tanto. Do início dos anos 2000, eu acompanhei um monte de jovenzinhos, adolescentes e de crianças, 6, 7, 8 anos. Na minha congregação tinha até culto, no qual só vinham esses pregadores mirins. E eles não sabiam pregar outra coisa, a não ser aquelas mensagens decoradas de Pentecoste, pula-sata e uma série de heresias. Mas, no entanto, todavia, creio que já desde aquela época tinha vedação, mas eles permitiam, porque às vezes tinha as regras da IPDA e eles não cumpriam essas regras. Os dirigentes permitiu. Também tem essa. Então você não pode, por exemplo, pegar o que acontece numa congregação e dizer que acontece em todas as IPDAs. Porque tem IPDA que não obedece os próprios regulamentos da própria igreja. E como tinha. Se você fosse numa igreja que realmente era fanática pela IPDA, ela iria cumprir, o dirigente inclusive, principalmente, o regulamento interno deles. Agora, numa outra, já não cumpria. E por isso que a gente via disparidade, desigualdade na doutrina. Pegava igrejas do interior, eles cumpriam a doutrina de usos e costumes à risca. As da capital não cumpriu. Como, por exemplo, cabelo cortado pelas mulheres. Na capital, as mulheres todas com cabelo cortado, parado às pontas. No interior, as mulheres com cabelão até lá nos pés. No interior, as mulheres não usavam maquiagem. Isso eu estou falando da minha época, do meu tempo, e é 2005, 2008. É até um certo tempo. E o missionário estava vivo. Porque muitos gostam de falar aí no YouTube para ganhar audiência e like. Antes de eu fazer essa live, inclusive, o YouTube mandou um vídeo de uma pessoa aí. Mas essas pessoas não falam isso porque não viveram isso, porque não foram obreiros ou obreiras nesse tempo. E porque talvez tenha ignorância, gosta sempre de falar, não, depois que o Davi Miranda partiu, tudo mudou. Não, na época do Davi Miranda já acontecia isso aí. Na capital, em São Paulo, por exemplo, na sede mundial, um monte não cumpria aquele regulamento interno, inclusive, claro, a própria família. E no interior de São Paulo, as pessoas do interior de São Paulo cumpriu. Então, o que acontece? Na IPDA era proibido revelação de voto, revelações furadas, só que em algumas congregações eles permitiam para fazer muvuca para trazer dinheiro. Era proibido aquelas campanhas, por exemplo, de unção com óleo. Na minha época foi proibido isso. De 7 varões de branco. Mas tinha algumas congregações que faziam, ou até hoje fazem. Verdade, eu era dessa época do voto revelado e vi muita revelação falsa, Souza. Então. Verdade, assisti o escuto pela rádio na roça quando eu era na infância. Eu vi mesmo o filho do Antônio Ribeiro, bem pequenininho, revelando, e o pai dele interpretando. Tá aí, ó, a Souza, será que você não é parente do Antônio Ribeiro? Ele é Souza também, Antônio Ribeiro. Nessa época, cabelo grande, sem cortar, era santidade. Sim. Mas quando eu fui a primeira vez para São Paulo, isso deveria ser, eu sou do interior de Santa Catarina, 2007 para 2008, virada de ano. Lá eu já vi um monte de obreira descumprindo o regulamento, e o missionário estava vivo. Descumprindo no sentido, salto grande e alto que não podia, esmaltezinho de leve, cabelo cortado. Porque isso tem que ser dito, tem gente que não diz por aí. Só sabe dizer, depois que o Davi Miranda morreu, assumiu a Débora, assumiu sei lá quem, e acabou com a doutrina.
Poxa, já acontecia isso na época do Davi Miranda. E outra, a própria Débora já pintava o cabelo e nunca foi disciplinada na época do Davi Miranda. Tá? Eu não quero estar falando disso, que eu sempre falo a mesma coisa, eu não gosto de repetir assunto. Então, a gente tem que analisar isso. Porque muita coisa que acontece aí, que está na internet, já acontecia há muito tempo. Não é nenhuma novidade, não é porque o Davi Miranda morreu que começou a existir. Isso é mentira. Esses reveladores pré-mirim aí, já vou dizer até pré-mirim, porque ele começou com 3 anos, e o Davi Miranda era vivo, porque ele tem 14, faz 10 anos que o Davi Miranda morreu, ele tinha 4 quando o Davi Miranda morreu. Esses pregadores pré-mirins aí, que não são nem mirim, se você parar para analisar, os mirins me parece que é de 6 anos a 10, até 11, eu sei disso porque, como eu joguei futebol de salão, lá tinha a categoria pré-mirim, mirim, infanto juvenil, e era dividido por idade. Então, você vai perceber que essa turma já descumpriu o regulamento. Vai perceber que essas meninices aconteciam na IPDA, que eles diziam que era mais santa, que isso acontecia nas outras igrejas. Tudo que acontecia nas outras igrejas, ou que acontece, veio acontecer na IPDA, de certo modo. Tá? Agora, eu não julgo, eu não acho errado a IPDA permitir crianças pregarem, mas que pregue essas crianças para as crianças, não para adultos. Que pregue os adolescentes para adolescentes, não para adultos. Porque não tem formação acadêmica, porque não tem entendimento da Bíblia ainda por completo. A IPDA, a Assembleia de Deus, também pratica isso. Talvez, acho que até atualmente pratica a Assembleia de Deus. A IPDA não sei agora, mas na minha época eu praticava muito de permitir crianças e adolescentes pregarem. Eu, por exemplo, sem ser batizado, claro que eu podia, porque para se batizar na IPDA era com 18 anos, na minha época. Já queria me levantar ao obreiro com 17 anos, só que eu já tinha 17 anos, também não era nenhuma criança ou adolescente. Já estava quase chegando à maioridade. E já tinha lido naquela época, 17 para 18 anos, no começo da minha conversão verdadeira, que eu vou com mais força para a igreja, a Bíblia 3 vezes por completo. E estava em constante jejum, oração, vigília. Não andava aí em meninice, e muito menos me envolvendo com meninas, como acontecia, que eu mais via, desses jovenzinhos que pregavam, dessas crianças que depois foram virando adolescentes, ou adolescentes que foram virando quase adultos. Nesse tempo, eles pregaram lá a santidade, falaram em línguas, revelar todo mundo, tal. Após o culto, estavam lá fazendo brincadeira e ficando com as meninas. Às vezes até chegando naquele momento lá, furunfando com elas. Que exemplo bonito esse, hein? Então, as igrejas, e não só a IPDA, todas elas têm que analisar isso, com todo o cuidado. Hoje, na internet, você vê tudo o que eles faziam no passado. E é óbvio que esse rapaz vai ser criticado, porque tem muita coisa que não bate, que não tem respaldo bíblico, que é heresia. E não é perseguição à pessoa dele, e sim as atitudes equivocadas, porque falta disciplina. Talvez ele já até saiu da IPDA, porque a IPDA não permitiu ele continuar com essas revelações, ou a família, porque não pertence mais à IPDA, se é que ele foi da IPDA, esse jovem, esse missionário. Ele é de uma Assembleia de Deus Avivamento, porque a IPDA, a partir de 2005, começou a combater o reteté, porque isso que ele faz também é advento do reteté, que é o rodopio no espírito, revelações todas doidas, essas palhaçadas todas. Então, meus caros, está aí. Se ele fosse seguir realmente o Davi Miranda de fato, ele não estava dando essas revelações de Araque, que eram vedadas na IPDA. Ele estava só em oração e em pregação. Ele iria viver só de oração e pregação. Porque ele poderia estar pregando a palavra de Deus, esse Miguel. Desde que não revelasse, desde que não fizesse meninice do tipo a unção do helicóptero, imitando Leonardo Salles. Eu desconfio que esse Leonardo Salles também era da IPDA. A Fernanda Brum, a famosa Fernanda Brum, era da IPDA do Rio de Janeiro. Por isso que ela falou lá no programa da Fátima, Encontro com a Fátima na Globo, que apareceu um vidente lá, um adivinhador, isso aí eu sei, porque na igreja é chamado de revelação. A IPDA é uma das, se não a pioneira nesse negócio de revelação. Eles aprendem o macete que eu vi dirigente treinando pessoas a revelar, se eu quisesse entrar para esse caminho, eu entrava. E aí eles vão para isso, porque sabe que o povo vem para a igreja só por conta da revelação. Quantas vezes que eu vi pessoas
indo para a igreja dizendo assim: hoje tem revelação, se não tiver, eu vou embora. Ou seja, só ia para a igreja por conta da revelação. Então não era mais fácil treinar os obreiros só para revelar, para arrecadar dinheiro. E esse rapazinho tá na mesma onda. Um outro vídeo desse rapaz aí que eu vi que tá no Instagram, o próprio dele, ele compartilha tudo, não tô inventando, não tô caluniando, não tô injuriando, não tô perseguindo, não tô nada. Ele disse que recebeu uma revelação, e a revelação foi tão forte que ele caiu no chão. Não conseguiu aguentar o poder de Deus, caiu no chão. Ele quer dizer que é quem? Que é Paulo, quando se converteu, ficou cego por conta do poder. Ele quer dizer que ele é Moisés, que não pôde ver a glória de Deus. Ele quer dizer que é os profetas do passado. Não chega nem na unha encravada deles, nem do próprio Davi Miranda, na unha encravada do Davi Miranda, esse jovenzinho chega. Mas ele não é totalmente culpado, e sim o sistema religioso que permite essas palhaçadas. Inclusive, ele disse que tinha um demônio de Osasco, a cidade de Osasco, São Paulo, é encapetada, segundo ele. Procurei, demônio de Osasco. Tá no TikTok, em tudo. Que loucura aquela? Invenção. Meninice, nada mais. Ok, meus caros. Essa curiosidade eu já trouxe lá no outro canal. Eu não tinha trazido nem comentado com força, como eu estou comentando aqui, referente a isso. Espero que esse jovem se corrija. Da minha parte, não quero que ele se desvie da fé em Cristo, mas ele também está distante por conta do sistema religioso permitir achar que ele é o cara. O Pablo Marçal, o espertinho, o aproveitador, já elogiou o jovem, dizendo que ele é de Deus. É de Deus, porque mente igual ele também, naqueles cursos de coach. É muito fácil ficar rico nessa vida de fama. É só ir para mentira, poxa. A mentira dá milhões de visualizações. A mentira, principalmente em revelação, que dá fama beça. O Leonardo sabe, tá famoso por conta do quê? Agora, falando verdade, como eu falo, refutando essas heresias, você só se incomoda. Mas, pelo menos, a gente está indo para o caminho da verdade. E outra, se eu quisesse, porque eu fui revelador, eu revelei. Comecei a revelar, porque dizia que eu tinha um dom. Enfim, eu já contei essa história várias vezes, tá no canal Pregador Bruno. Eu poderia estar aí famoso. Imagina se eu criasse um Instagram, logo que eu saí da instituição, colocasse Bruno Revelador. Com toda certeza já tinha milhões. Mas não tenho essa coragem. Nunca tive coragem para mentir. E nem sei. Essa é a grande realidade. Até mais.